Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso canal. Eu sou o Arian, criador do canal Swing Trade na Prática, e na nossa aula de hoje você vai aprender como utilizar o gráfico semanal para ter alta rentabilidade no mercado financeiro, fazer suas operações aqui acima de 10% de ganho, acima de 10% de rentabilidade por operação, analisando somente o gráfico semanal. Lembrando que isso aqui serve para qualquer ativo no mercado financeiro. Vou mostrar aqui para vocês as ações, que é o que nós operamos aqui, principalmente para quem está iniciando no mercado, porque ações são mais fáceis aí para você estar rentabilizando no curto prazo na Bolsa de Valores, mesmo para quem está iniciante, mesmo para quem é experiente no mercado. E é uma das formas mais assertivas, inclusive com o gráfico semanal. O gráfico semanal ele é importante para você identificar de forma muito mais fácil a tendência do ativo, de forma muito mais assertiva a sua operação se torna, porque o gráfico semanal ele forma estruturas muito mais fortes para uma tendência de alta e uma tendência de baixa, e a sua operação fica muito mais fácil, né? Então, para operar no mercado financeiro, você precisa ter duas coisas importantes, duas coisas em mente. Você precisa proteger o seu dinheiro, você utiliza técnicas para isso, utiliza o stop, e você tem que deixar a sua operação muito mais fácil. Não tem que ficar caçando algo escondido. Você tem que ver o que todo mundo está vendo. Você tem que operar o que todo mundo está operando de forma muito mais simples. Não adianta você buscar o santo graal ali, uma entrada escondida. Não. O gráfico semanal ele é capaz de informar para você o melhor momento para entrar e sair de uma operação, inclusive com o alvo acima de 10%, inclusive com o seu stop, ou stop loss, ou para o stop gain, que você protege também a sua operação. Bom, então, no gráfico semanal, ele tem essas qualidades, inclusive a ansiedade diminui, né? Todo trader, uma pessoa comum, ela tem uma ansiedade, todo mundo tem ansiedade. Já o trader, ele tem, quando ele olha o gráfico de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ele fica com a sua ansiedade muito mais aflorada. Ele quer fazer uma operação, fica caçando entrada onde não tem. São chamados aí de pessoas que operam todos os dias de day trader, tudo bem. Não estou aqui criticando o day trader, não estou criticando essas operações de curto prazo em que a pessoa, o trader, compra um ativo hoje e vende no mesmo dia. Não estou criticando isso, até porque é possível sim ganhar dinheiro com essas operações. Inclusive, tem aula bônus lá na Fórmula do Swing Trade, ensinando a utilizar essas fórmulas para operar no curto prazo e também para day trader. Tem aulas lá subindo sempre também. E é importante que você tenha noção que isso não é proibido no mercado financeiro, porém é perigoso, né? Perigoso, é somente para quem tem experiência no mercado. E se você não ganha dinheiro com a modalidade Swing Trade, que é você comprar um ativo hoje para vender daqui a alguns dias, que é a forma mais fácil de rentabilizar o seu capital, você não vai ganhar dinheiro no mais difícil, tá? Isso é um mito que tem que ser quebrado aí, né? Não é com ganhar dinheiro de forma mais rápida que você vai enriquecer, não. É ganhar dinheiro da melhor forma possível, de forma consistente, aumentando o seu capital de forma muito mais segura possível. E no Swing Trade você tem um controle da entrada, você tem um controle do alvo da sua operação, você tem um controle do stop, ou seja, o controle da perda e o controle do ganho, né? Se uma operação for reverter, você já tem o seu stop agendado. Se a operação continuar para sua tendência de alta, você tem um ganho relevante ali, principalmente as operações acima de 10% de rentabilidade. Então, com o Swing Trade, você consegue agendar a entrada, alvo e o stop da operação e pronto, deixa agendado na sua corretora e vai fazer qualquer outra coisa para multiplicar o seu capital, vai empreender, vai fazer qualquer outra coisa com o seu tempo livre. Até porque tempo ele é muito mais escasso que o dinheiro e o tempo ele se torna muito mais importante. Então utilize o seu tempo da melhor forma possível. E como que isso é possível? Utilizando a boleta de compra e a boleta de venda na sua corretora. Só ela é capaz de te dar essa liberdade de rotina enquanto você busca a sua liberdade financeira no mercado financeiro, principalmente aqui na modalidade Swing Trade, na qual você agenda a compra, agenda a venda e agenda o stop e fica livre o resto da semana. Bom, então, voltando aqui para o gráfico semanal, o gráfico semanal é muito importante para você identificar a tendência da ação, né? Como eu sempre ensino aqui para você. Essa tendência da ação é formado por padrões, por exemplo, de pullback, padrões de pivô, padrões de continuação de tendência comum, inclusive padrões de reversão de tendência. E você consegue identificar esses padrões no gráfico de 60 minutos, no gráfico de 4 horas, no gráfico de 1 hora, é o mesmo que no gráfico de 60 minutos,
um gráfico diário principalmente, que a gente identifica a entrada numa operação, né? Isso é muito importante, inclusive o stop da operação e tudo mais. Já no gráfico semanal, não é muito comum os traders utilizarem, os traders aí que utilizam para operações de curto prazo, que demora no máximo até 2 meses, é muito utilizado para position trader, que fica aí anos com uma operação. Porém, para operações de swing trade que dura de 2 dias a no máximo 2 meses, terminando geralmente bem antes do que isso, no máximo 1 mês ali, você já rentabiliza seu capital muito bem, ganha dinheiro mesmo, de forma muito mais assertiva e de uma forma muito mais protegida. O gráfico semanal não é tão utilizado, porém é possível sim. Tem estratégias para se utilizar o gráfico semanal, são estratégias assertivas. Eu já utilizo em algumas operações. Assinantes da SoTrader também utilizam. Os alunos da Fórmula do Swing 3 também utilizam algumas dessas estratégias. E são estratégias testadas, né? Nada disso aqui que eu ensino para você foi algo que eu descobri agora. Não, foi testado. Tudo tem que ser catalogado. Tudo tem que ter um nível de assertividade. Você tem que provar esse nível de assertividade. Você tem que realmente viver aquilo, né? A experiência ela é muito importante no mercado financeiro. Tanto que o tempo de tela é muito importante para você diminuir a sua ansiedade. O trader tem ansiedade, isso é comum. Então, o tempo de tela ele é importante para diminuir a ansiedade. E, inclusive, o time frame, inclusive o tempo gráfico, ele é importante também para diminuir a sua ansiedade. Só ter uma ideia, no gráfico diário, no gráfico diário nem gera tanto assim. Agora, o gráfico de 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos, isso gera um nível de ansiedade muito grande para o trader, né? Por isso que muitos day traders aí perdem dinheiro no mercado devido à ansiedade, devido ao emocional. E para você controlar o emocional, você precisa gastar muita energia nisso. Então você acaba deixando a sua análise crítica no gráfico, a sua análise crítica nas operações de lado, né? Você dá muito mais importância a se controlar e não apertar aqui o mouse. Então você acaba perdendo às vezes uma entrada, ou às vezes uma análise muito mais assertiva, uma análise crítica, analisando a tendência do ativo, porque você está controlando sua ansiedade, né? Então, isso daí, você precisa procurar maneiras de controlar essa ansiedade. Então, uma maneira de controlar a sua ansiedade é você mudar o tempo gráfico. E mudando o tempo gráfico, no caso, você tem que mudar o seu tipo de operação. O tipo de operação que você quer buscar aí no mercado financeiro. Por exemplo, eu gosto do swing trade porque é muito mais assertivo operar. Muito mais fácil ganhar dinheiro no swing trade do que no day trade. Quer dizer que eu não opere? Opero pouquíssimo, não recomendo para quem está iniciando no mercado, mas só opero 1, 2 vezes ao mês, que já é o suficiente para mim, quando estou analisando ali minhas ações de swing trade, para colocar na minha carteira, para ganhar dinheiro aí durante a semana sem precisar passar tempo em tela. Eu vejo se tem alguma entrada ali durante 15 minutinhos, não fico perdendo muito meu tempo. Por quê? O que me dá mais dinheiro é o swing trade, não day trade. O swing trade eu tenho vários ativos ali sendo operados ao mesmo tempo. Com esses vários ativos eu tenho uma diversificação muito boa. E como eu opero a favor da tendência da ação, como eu opero a favor da tendência do ativo, a minha assertividade é muito mais alta, né? Inclusive, utilizando o gráfico semanal que eu vou mostrar agora para vocês, separei aqui algumas ações, alguns ativos no mercado. Lembrando que não é recomendação de compra e venda, mas sim uma aula didática para você finalmente ganhar dinheiro no mercado financeiro, utilizando essas estratégias com o gráfico semanal da ação, né? Vamos aqui. Nessa ação aqui da Local Web, eu estou no gráfico semanal dela. Se eu estou no gráfico semanal, cada barrinha dessa aqui, verde, aqui ó, pronto, barrinha verde, barrinha vermelha, representa para mim um dia de operação no mercado. Cada barrinha dessa aqui, representa uma semana de operação no mercado, né? Ou seja, cada barrinha dessa representa a operação de segunda a sexta-feira no mercado, o mercado aberto. Então ele representa uma força muito grande para a tendência de alta e tendência de baixa e me diz também a consolidação do ativo. Mas como nós vamos operar a tendência da ação, eu vou precisar identificar a tendência de alta e tendência de baixa. E para isso eu tenho alguns gatilhos de compra e venda, né? Alguns gatilhos de compra e venda. Por exemplo, primeira estratégia: quando o preço do ativo formar um breve canal
com o gráfico semanal e esse canal ele é rompido, o meu preço de start, o meu preço de compra na ação é 1 ou 2 centavos acima desse candle no gráfico semanal. E meu stop na minha operação, que é a proteção do meu capital, 1 ou 2% abaixo desse candle semanal. O alvo da minha operação, você tem algumas formas de traçar o alvo da sua operação, inclusive com o Fibonacci, é uma aula minha completa aqui com Fibonacci para ajudar você a traçar alvos na operação, né? Que é também importante, você precisa saber quando comprar, quando vender e quando sair da operação em caso de emergência. E como que você sabe quando vender o seu ativo? Com o Fibonacci, com uma ferramenta extremamente assertiva no mercado, para você ter um alvo, inclusive parciais no mercado financeiro, né? Para você um alvo final ali, para você saber se vale a pena entrar naquela operação ou não. Porque, por exemplo, se a ação tem ou qualquer outro ativo está dizendo que a rentabilidade pelo Fibonacci vai chegar a 7%, 6%, eu não vou operar. Eu prefiro operar com algo que me dê acima de 10%, que é o intuito aqui do canal. Sempre estou ensinando você aqui a operar com alvos de ganhos acima de 10%. Então aqui eu tenho minha entrada, eu tenho meu stop da operação. Como que eu posso ter um alvo na minha operação, traçar um alvo na minha operação? De forma simples. Basta você fazer isso aqui, ó. Se isso daqui até aqui é a minha curvatura desse movimento de pullback, ou seja, desse movimento de força, o preço está fazendo isso, isso e isso, né? Então eu tenho um pullback no preço da ação. Então isso daqui com essa linha aqui, em que eu peguei a retração do preço, eu posso traçar aqui em cima, a partir da minha entrada na operação. Ou seja, um alvo de ganho no preço do ativo, um alvo simples de ganho. Aqui eu já saio da minha operação. Ou seja, para entrar no preço da ação, eu já consigo responder 3 perguntas importantes. Quando entrar, qual é o stop da minha operação, inclusive o alvo da minha operação. Pego toda essa informação, coloco na minha boleta de compra e venda da minha corretora. Fico livre. E isso aqui eu vou fazendo com várias ações, com vários ativos que eu gosto de diversificar. E quando eu diversifico e eu estou certo, ou seja, operando a favor da tendência, eu consigo multiplicar o meu capital porque eu estou fazendo várias operações com rentabilidades acima de 10%. Então esse é o segredo do mercado. Você tem que diversificar a favor da tendência para essas operações de curto prazo. É assim que você vai ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Tá? Então, só com isso aqui, ó, a rentabilidade foi de 29%. 29% em pouco mais de 3 semanas. 3 semanas apenas, 29% de ganho. 1/3 do meu capital inicial já foi rentabilizado em apenas uma operação. Imagina em outras operações utilizando somente uma estratégia como essa, né? Somente uma estratégia como essa. E se o preço da ação continua para sua tendência de alta após atingir o meu stop da operação? É simples, eu posso utilizar esse gatilho de compra também o gatilho de compra através de um candle grande, como esse aqui, barra elefante. Eu tenho o start da minha operação, o meu stop de proteção, ele é longo, porém é o stop inicial. Conforme o preço do ativo, ele vai subindo, como aqui, ó. O preço do ativo, ele vai subindo, deixa eu desenhar aqui, verde para ficar mais didático para você. O preço do ativo vai subindo, o meu stop que estava aqui embaixo, ele sobe também até se transformar em um stop gain. E somente com uma operação, uma única operação, eu tenho mais um gatilho aí que vai me rentabilizar, que vai rentabilizar meu capital em algumas semanas em pouco mais de 20%. Pouco mais de 20% em uma só operação, né? Então, galera, isso aqui são estratégias que eu testei, que eu operei, que são extremamente assertivas. Você colocando aqui agora nesse período aqui do preço do ativo, lembrando, não é recomendação de compra e venda, isso aqui é um estudo do gráfico. Vamos lá. Com simples price action, eu tenho aqui um corredor para queda do ativo, né? Corredor para queda da ação. É importante que você verifique o lado esquerdo do gráfico para você ter uma leitura correta do lado direito. Aqui eu tenho um corredor de queda. A partir desse momento rompeu meu corredor de queda, formou candles de indecisão aqui, né?
e voltou a cair. A partir desse momento aqui, eu tenho uma força compradora, né, que está formando para mim um pullback. Ou seja, o preço da ação está vindo aqui vem aqui, ó, impulsão, retração e impulsão. A partir desse momento aqui, eu tenho um gatilho de compra que é no rompimento, bem aqui, do preço da ação. Nesse rompimento aqui, ó. Pronto, aqui. Eu tenho um rompimento do gatilho desse ativo, né? O stop da minha operação, 1 ou 2 centavos abaixo, 1 ou 2 centavos abaixo desse candle, né? Aliás, esse candle aqui, que foi o que deu start da minha operação. Então, 1 ou 2 centavos abaixo desse candle. Alvo da minha operação, eu posso colocar o alvo nesse teto aqui, que é o topo desse preço. Vai ter uma rentabilidade menor, porque você está operando contra a tendência. Quando você opera contra a tendência, você tem que ter ciência que a sua rentabilidade vai ser muito menor. Vai ter uma rentabilidade de cerca de 6% em uma semana. 6% em uma semana. Encerrei minha operação. O que eu vou fazer? Esperar o melhor momento para efetuar uma próxima entrada. Olha que importante, preço da ação continua em tendência de baixa. Então, pela lógica, pela assertividade, pela probabilidade a meu favor, vou operar a favor dessa tendência. Qual é o meu próximo gatilho para entrar na operação? Depois desse movimento aqui de repique, em que eu encerrei minha operação, o preço da ação novamente rompeu essa linha para tendência de baixa, esse suporte, eu tenho no final desse candle o meu gatilho de venda na operação, ou seja, entro aqui, stop da operação aqui em cima, alvo da minha operação, ou eu posso colocar, lembrando aqui, a favor da tendência, eu consigo colocar o stop da minha operação mais longo, né? Eu coloco aí 2 vezes o valor do alvo da minha operação, do alvo no meu trade. Então, meu stop da minha operação, se é aqui, deixa eu pegar aqui, pronto. Eu consigo traçar daqui até que eu tenho a entrada. Aqui eu tenho o stop. Qual é o alvo da minha operação? Eu venho aqui, ó. Aqui, que é basicamente o dobro desse preço, o dobro dessa operação. Vamos só traçar aqui, pronto. Daqui a aqui eu tenho isso, pronto. Aqui eu tenho o meu primeiro alvo. O meu segundo alvo, eu posso colocar novamente com a entrada da minha operação, ou seja, um segundo alvo aqui embaixo. Um segundo alvo. O preço veio até aqui, está querendo subir novamente. Tem 2 coisas que você pode fazer. Você pode encerrar o preço, você pode encerrar o trade. Você pode chegar aqui, ó, pronto, encerro aqui o meu trade, ou você pode esperar um novo pullback, que é o preço fazer esse movimento aqui. Pronto, aí sim você continua a sua operação, tá? Só nesse ganho aqui, nessa operação curtinha, é um ganho de cerca de 40%. 40% em pouco mais de um mês, ou seja, você quase ganha 50% do seu capital em apenas um mês. Você tem essa alta rentabilidade. Aqui eu já teria encerrado. Aqui eu já teria encerrado o meu trade. Tá na mão mesmo, teria encerrado ali a partir desse movimento que deu esse outro candle, porque esse aqui também é um outro gatilho para comprar o preço do ativo. Lembrando que aí eu tenho a ciência que o preço, aliás, que a partir desse momento aqui para compra, o meu ganho vai ser menor. Tá? O ganho vai ser menor. Por quê? Tendência de baixa no preço do ativo. Se eu operar contra a tendência, se eu ganhar algum dinheiro, vai ser menor. Tá? Tem que ter essa ciência. Você pode até deixar agendado na sua boleta de compra e venda o stop de 3, 5, 6, 7% ali. Tá? O stop não, o alvo de ganho. E o stop da operação, coloca aí 3, coloca sempre pelo menos na metade. Tá? Vamos para uma outra ação aqui. CSNA3. Tendência básica de queda no preço do ativo. Tendência básica de queda. Principalmente nesse movimento aqui. Quando faz essa estrutura aqui,
no gráfico semanal, pode ter certeza que você vai ganhar no mínimo 20% se você operar a favor dessa estrutura, tá? 20% aí de ganho. Isso aqui é um enorme pullback no gráfico semanal. Isso daqui, esse conjunto aqui, está dizendo para você que é uma enorme reversão de tendência. Isso aqui é um pivô de baixa, é um pivô de reversão de tendência. O preço do ativo, ele formou um topo mais baixo que o topo anterior. Isso aqui é um padrão clássico de reversão de tendência. Qual o seu preço de entrada quando forma esse padrão? Rompimento do corredor de alta. Movimento do corredor de alta. Pronto. Aqui eu já tenho o meu start na operação. Né? Start simples na operação. 1 ou 2 centavos abaixo desse candle. Stop aqui. Alvo da operação. Como agora, dica importante. Como formou a estrutura, eu vou pegar o meu stop. E vou colocar de acordo a favor dessa estrutura. Ou seja, esse mesmo tamanho dessa estrutura aqui. Eu vou colocar aqui. Pronto. E olha qual foi o momento que ele encerrou minha operação. A partir do momento em que formou esse outro candle aqui. Esse outro candle de reversão de mercado. Tá? Esse candle aqui é um clássico. Candle o pessoal fala que é uma recuperação aí breve de mercado. Como a gente não opera somente com leitura de candle, a gente opera basicamente com a formação do preço do ativo. Isso aqui é só um gatilho para mim encerrar a operação e continuar a minha operação no rompimento desse preço, que é quando o preço do ativo ele rompe esse suporte e volta a cair. Aí eu tenho uma outra entrada no preço da ação. Só aqui foram 23% de ganho, como eu falei. É uma estrutura que dá pelo menos 20% de rentabilidade. Aqui deu cerca de 23% de ganho em uma única operação. Agora, se você utilizar somente a estratégia de candle, que é você pegar um candle e trabalhar com o rompimento dele, você trabalha aí com ganhos aí de 5%, 6%, inclusive com a alta do preço do ativo. Por exemplo, botar um pouquinho para cá, pronto. Isso aqui são as operações que eu fiz ao longo do ano. Foram as operações que eu fiz aí utilizando as estruturas, utilizando os candles. Se o preço do ativo, é até bom pegar ele aqui, que já estava aqui, já plotado no gráfico. Olha só, o preço da ação estava fazendo esse movimento de alta. Aqui formou esse pullback formado por 3 candles de tendência de baixa. Meu gatilho de compra, bem aqui. Gatilho de compra, stop da operação abaixo, foi iniciado, essa aqui foi uma operação real que eu fiz no mercado. Qual o meu alvo da operação? O alvo da minha operação, aqui eu fiz 2 parciais, já vou explicar o porquê. Aliás, eu inseri mais lotes, eu operei a favor da tendência, colocando mais lotes conforme a tendência foi andando. Vou mostrar para você essa estratégia que eu fiz agora. Aliás, na operação passada. Aqui, eu já tinha identificado o preço de compra, o stop da minha operação. Pronto, 2 das 3 perguntas estão respondidas. E o alvo da minha operação? Simples. Eu pego esse movimento aqui, traço a partir do meu ponto de compra. Aqui foi o meu primeiro alvo da operação. Bem aqui, o primeiro alvo da minha operação. E é isso que você vai utilizar quando aparecer essa estrutura de correção no preço do ativo. Aqui o alvo da minha operação. Aqui formou para mim 2 candles fracos em comparação aos últimos 4 candles. Com esses 2 candles fracos, não foi uma reversão de tendência. Qual é a minha estratégia para entrar novamente na operação e fazer preço médio a favor? Eu comprar novamente a favor dessa tendência no rompimento, bem aqui, ó, no rompimento, 1 ou 2 centavos acima desse candle, meu stop abaixo inicial desses 2 candles. Alvo da minha operação, basta eu traçar o alvo dessa estrutura, um alvo pequeno, né, mas era um trade assertivo para mim fazer. Pronto, aqui eu tenho um alvo da minha operação. Só com essa outra operação aqui, ó, 9% de ganho,
A primeira operação já tinha me rentabilizado em cerca de 30%, ou seja, quase 40% de ganho em 1 mês e meio de operação, né? Isso em uma única ação no mercado financeiro. Quando que eu saí da operação? Quando fez um candle de força. Não chegou a ser um sidebar, mas foi um candle de força em que deixou claro para mim que a força vendedora poderia tomar conta agora. Foi esse candle aqui. A partir desse momento, uma coisa importante que eu tenho que explicar para você antes de seguir para o próximo passo. Quando o preço do ativo ele tem uma grande tendência, uma forte tendência de alta, uma forte tendência de baixa, tem uma grande impulsão, uma grande reversão, logo depois vai entrar em um período consolidado, ele vai ficar lateralizado, vai ser uma indecisão no mercado financeiro, né? Com essa indecisão, eu vou ficar de fora, vou esperar formar uma nova tendência, eu vou ficar tentando descobrir topo e fundo, vai fazer eu perder dinheiro, vai fazer eu rodar muito mais, vai fazer eu gastar muito dinheiro, não vale a pena. Espero essa consolidação passar, e foi o que formou aqui, ó, consolidação. Aqui eu posso mostrar que está formando um afunilamento do preço, né? Foi identificado isso. Então, a partir desse momento, com a estratégia, utilizando a estratégia de rompimento gráfico semanal, eu fiz a compra do meu ativo, né? Rompendo essa consolidação. O alvo da minha operação, simples, utilizando a estrutura, alvo da minha operação. Peguei o tamanho dessa estrutura, tracei o alvo da minha operação. Pronto. Alvo traçado. O stop da minha operação foi aqui, ó. Bem aqui, stop inicial. Logo depois, lógico que o stop ele sobe, né? Ele sai desse stop inicial e vai para o stop gain, conforme o preço da ação sobe. Aqui eu já tenho meu stop gain. O alvo da minha operação. Aqui em cima. Ou seja, com uma única operação que durou apenas 2 semanas, 18%, 19% de rentabilidade. 2 operações ao ano que me renderam aí mais de 60% de ganho. Mais de 60% de ganho em uma única operação, né? Onde é que você consegue esse tipo de rentabilidade no mercado financeiro? Operando de forma assertiva, operando de forma fácil, que são as operações que eu mostro para você. As estratégias que você pode trabalhar para você montar cada vez mais de forma assertiva a sua operação. Então, é isso que eu sempre tento mostrar para você. É você trabalhar da forma mais assertiva possível, utilizando técnica testada, utilizando operações que eu fiz, que eu continuo utilizando, as técnicas que eu ensino aos alunos da Fórmula do Swing Trade, a mesma técnica que é utilizada aí para os assinantes da Sorte Trader. Tudo isso aqui funciona o ano inteiro? Nenhuma técnica funciona o ano inteiro. Ela se adapta, você adapta a técnica de acordo com as oscilações do mercado. Por exemplo, aqui você pode inserir uma média móvel de 20 períodos que você consegue identificar mais claramente a tendência. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, média móvel, pronto. A média móvel de 20 períodos, vou utilizar da forma simples, digito aqui 20 períodos, prontinho. Ficou mais escuro aqui, deixa eu, pronto, colocar em verde, que é a mesma média que a gente utiliza aqui na fórmula. Pronto, média móvel de 20 períodos. O que eu tenho com a média móvel aqui é a clara tendência de alta, ou seja, o preço do ativo, como que eu identifico isso? O preço do ativo está acima da média. Se o preço da ação, ou seja, o gráfico está acima da média, tendência clara de alta. Continua operando comprado. A partir do momento que reverte para a tendência de baixa, em que o preço rompe a média móvel de 20 períodos, aí eu procuro uma estrutura ou o melhor candle ali para trabalhar com a venda desse ativo, como que pode estar ocorrendo aqui mais à frente, né? Bem aqui, pronto. O preço do ativo, e olha como funciona também alinhado ao price action. Aqui foi o canal de alta, né? Pontos de compra, aliás, pontos de operação vendido aqui, e foi o mesmo momento em que o preço cruzou a média móvel a partir daqui apontou para baixo. Pronto, operação de venda. Inclusive eu posso continuar operando vendido enquanto o preço ficar abaixo da média móvel. Só que aí tem uma zona de perigo. Que zona de perigo é essa? Quando o preço do ativo ele fica muito afastado da média. Isso daqui é uma zona de perigo. Por que é uma zona de perigo?
Simplesmente porque quando o preço do ativo está longe da média, ele tende a buscar a média móvel, ou seja, ele tende a formar padrões para buscar a média móvel. Ele começa a formar pullbacks, ele começa a formar padrões de reversão de tendência em que esse preço aqui ele vai buscar a média móvel, né? Então aqui está dizendo para mim que o preço do ativo está barato demais. Então ele pode buscar a qualquer momento a média móvel. Isso indica uma reversão de tendência? Não, mas indica uma possível correção a qualquer momento. Então tem que estar preparado também para isso. Então vou começar a ajeitar o meu stop, vou colocar um stop um pouco mais curto nas minhas operações. Vou para uma outra ação aqui que é a ENEV. ENEV 3. Pronto. Vamos lá. Fácil padrão, hein? Fácil padrão para trabalhar também com a compra e a venda desse ativo. ENEV 3 no gráfico semanal, eu tenho alguns padrões que ele também não são tão claros, mas ele é fácil principalmente para trabalhar com rompimento. Vamos lá. Preço acima da média. O candle de força rompeu a média móvel de 20 períodos. O que eu vou fazer aqui? Gatilho de compra no rompimento, né? O stop é um stop inicial alto, né? Porém, o meu alvo da operação é o tamanho do candle, ou seja, aqui em cima. A partir do momento em que o preço do ativo ele rompe esse candle aqui, esse candle de força, que é a barra elefante também conhecida no mercado, você pega esse stop, que era o stop loss, e vai transformando ele para stop gain da maneira mais rápida possível. Isso aí vai demorar alguns dias aí, ou daqui a algumas semanas. Então, daqui eu tenho o ganho na minha operação, que se transformou em alta rentabilidade em curto período de tempo, 12%. 12% de ganho. Viu que as estratégias aqui são fáceis? Muito fácil. É só regra simples. Quando colocar a média móvel de 20 períodos, acima da média móvel de 20 períodos, compra. Abaixo da média móvel, venda. Como, por exemplo, aqui embaixo. Preço atingiu a média móvel. Candle teve esse pavio aqui, deixou uma marca aqui para a gente que diz que os vendedores, aliás, os compradores não aguentaram a força dessa média, os vendedores já estavam engatilhados ali para operar a venda. Ou seja, esse pavio deixou essa marca ali em que os vendedores ganharam basicamente a força e rejeitou o preço. Qual o momento que eu vou operar vendido? Meu gatilho de venda. Aqui embaixo, stop inicial da minha operação. Aqui em cima, próxima média. O alvo da minha operação, posso utilizar o price action, que é o suporte. Pronto. Suporte da minha operação. Então eu tenho as 3 perguntas respondidas novamente. Entrada da minha operação, stop da minha operação e o alvo da minha operação. E esse alvo aqui deu uma rentabilidade de cerca de 10%. É uma única operação também que durou 2 semanas. Apenas 2 semanas. Viu quantos gatilhos tem no preço do ativo? Aqui mais um gatilho. Olha que interessante. Bem aqui, ó. Exatamente aqui. Vou botar aqui para você. Aqui foi o ponto de compra, o stop da minha operação inicial aqui embaixo, mas ele rapidamente se transformou aqui para um stop gain, que é a partir desse momento aqui, ó. Pronto. O preço do ativo, ele rompeu, ele utilizou a média móvel de 20 períodos como suporte, ele rompeu o pavio, aliás, o candle anterior. Aqui eu já tenho minha compra da operação, subo meu stop, é um stop gain. Qual o preço-alvo da minha operação? Nessa resistência aqui. Nessa resistência. A operação ainda está em andamento, então aqui eu tenho a minha rentabilidade prevista em 12%. Até o momento eu estou ganhando aqui cerca de 6% nessa operação. Estratégia simples, em uma única ação. Né? Em uma única ação. Estou mostrando várias estratégias aqui em várias ações. É simples. Conforme você vai trabalhando com o preço do ativo, conforme você vai trabalhando com as ações, que é o mais fácil para você rentabilizar o seu capital, e quanto mais tempo de tela você tem, mais fácil vai ficando as suas operações, mais fácil vai ficando o seu trade. Né? Vamos para a mais famosinha, Magalu. Estou até operando vendido nela. A operação de venda nela está dando quase 50%. Né? O alvo previsto 50%. Magalu, a entrada que eu fiz nela, exatamente aqui, ó. Meu gatilho de venda na operação. Meu gatilho de venda na operação. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. Pronto. Na Magalu, esse daqui
foi minha entrada na operação. O preço do ativo, ele rompeu de novo a média móvel de 20 períodos para baixo, né, com esse candle. A partir desse momento, vou operar a favor da tendência, ou seja, entrada da minha operação 1 ou 2 centavos abaixo desse candle, stop da minha operação acima desse candle, né? Já está em stop gain, se não me engano, já está aqui o stop. Aliás, não, o stop já está aqui. Enquanto isso, continuo operando. Enquanto isso, eu estou ainda operando no preço desse ativo, né? Até o momento já está me dando essa rentabilidade. Ou seja, uma excelente operação, fácil para estar operando. Então, com apenas esse trade, com apenas essa operação está durando cerca de um mês, tem toda essa rentabilidade. Tá? Enquanto muitas pessoas estão compradas na ação, esperando uma reversão de tendência, eu estou ganhando dinheiro com ela porque eu estou operando vendido há muito mais tempo. Tá? Inclusive, o padrão de reversão de tendência da Magazine Luiza, ele foi dado, ele foi informado aqui também no canal. Né? Enquanto um monte de gente estava aí falando, compra, que é só o preço do ativo, tá? É só uma correção, eu falei para todo mundo, gente, é hora de vender. Né? Para todo mundo não, para os alunos, né, da Fórmula do Swing 3. É hora de vender. Os assinantes também venderam essas ações, porque a gente já tinha ganhado muito dinheiro aqui, que foi a tendência clara de alta, foi cerca de 70% ao longo do ano, e a partir desse momento é que viramos a mão. A partir desse momento estamos acumulando capital, estamos ganhando mais dinheiro com a venda desse ativo, operando vendido esse ativo. Tem uma ação que eu queria mostrar para você que é a BBAS3, que é o Banco do Brasil. Olha que interessante, padrão interessante dela. Tá? Muito fácil foi operar ela. Foi no início do ano, a gente teve um padrão clássico aqui, que eu acabei de explicar, que foi o rompimento para a média móvel, para tendência de alta, com um candle de força, que é esse candle aqui, que é conhecido como barra elefante também. Ou seja, gatilho de compra 1 ou 2 centavos acima desse candle. Stop da operação, abaixo, stop inicial. Alvo da operação, bem aqui em cima, no topo, ou seja, nessa resistência aqui, Pronto. Segundo alvo foi nessa próxima resistência aqui. 2 alvos em uma única operação, ou seja, se eu comprei aqui embaixo, vamos supor que você comprou 100 ações, você pode colocar mais uma ação, né, depois do rompimento dessa resistência, ou ao contrário, você entrou com 200 ações, você pode vender 200 ações nessa resistência e colocar, aliás, vender 100 ações nessa resistência e colocar mais 100 ações aqui no próximo topo. Né? Vender essas outras 100 ações no próximo topo, ou seja, você multiplica o seu capital, você protege o seu capital e tudo isso com assertividade, porque você está operando a favor da tendência. Já aqui, é operação de venda? Não, regra básica. Preço está acima da média móvel de 20 períodos, ou seja, você não opera contra a média móvel, você opera sempre a favor da média móvel de 20 períodos. E é assim que você faz suas operações no mercado financeiro. Tá? A partir desse momento aqui, o que o preço da ação está fazendo? Lateralizado. O preço do ativo está lateralizado. Não há nada a ser feito aqui. Aqui você fica, o trader ele fica de fora numa lateralização. Ele não faz nada, ele sempre vai ficar de fora no preço do ativo. Tem mais uma ação que eu queria mostrar para vocês, que é o UZ5. Excelente ação aí para estar operando na bolsa. O UZ5, eu já entrei nela, tá? Gatilho de compra nela. Deu gatilho muito bom de compra nela, que foi aqui, ó. Entrei aqui, né? Tô ganhando um pouquinho nela, mas ela me deu um gatilho, mas aí meu alvo tá aqui. Tô esperando só bater no meu alvo. Uma operaçãozinha curta. Aí, tava deu para diversificar nela também, através desse candle. Mas não tô esperando que ela chegue à média móvel, tá? Não tô esperando isso, foi uma operação aí de menos 5%. É algo arriscado, não é para vocês aprenderem isso aqui. Eu prefiro que vocês aprendam mais fácil, que é você ganhar dinheiro no mercado financeiro da forma fácil, da forma simples. É isso que eu quero que você aprenda. No gráfico semanal, você consegue identificar uma tendência muito mais claramente, né? Por exemplo, se você tirar o zoom do gráfico, você pega a tendência do ativo, o que a ação está fazendo.
Aqui tem tendência de baixa. Eu operei ali uma operação um pouco mais arriscada, mas não aconselho você operar assim, tá? Isso aqui você requer anos de leitura aí. Tá? Inclusive, os alunos da Fórmula têm essa leitura aqui, como fazer essas operações. Então, aqui na BBSA3, se estiver iniciando, opera a favor da tendência, que é muito mais simples, como por exemplo aqui, ó. Pegando aqui as estruturas, inúmeras entradas. A partir daqui uma entrada, outra entrada, outra entrada, aqui uma outra entrada, tudo, e aqui também uma outra entrada. Vem aqui, ó. Pronto. Se foram ano passado aí, foram 1, 2, 3, 4, 5 entradas de uma operação que durou aí cerca de um mês e meio cada operação, né? E com ganhos acima de 10%. Vou mostrar aqui agora para vocês. A primeira entrada aqui, até o próximo alvo, 18%. Até o próximo alvo, 27%. A próxima entrada, até o próximo alvo, 38%. A outra entrada até o próximo alvo, 22%. E a outra entrada até o próximo alvo foi 25%. Tudo isso aqui foi feito e disponibilizado aos alunos e aos assinantes da SoTrader. Ou seja, inúmeras operações trabalhando com gráfico semanal no rompimento ou da estrutura, ou simplesmente do candle, né, de forma assertiva. Arion, você não tem stop? Tem stop sim. Por exemplo, nessa operação aqui, ó, nós levamos o stop bem na reversão de tendência. Em que o preço do ativo ele fez esse movimento aqui. Utilizamos o stop que era inicial aqui, nós colocamos um stop para baixo e aqui fomos estopado. Porém, foi um stop curto em comparação que nós já ganhamos com ela. Foi um stop aí de 4% de tudo isso aqui que nós ganhamos. Então, uma coisa fica de alerta. Stop existe para proteger o seu stop, para proteger o seu capital. Você tem que diversificar, operar a favor da tendência. Né? Isso aí trazer muito mais assertividade, porque quando você trabalha a favor da tendência, a tendência é que o preço do ativo continue, e não que você acerte a reversão de tendência. Bom pessoal, é isso que eu queria mostrar para você. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo, já curta esse vídeo, que se inscreva no canal, para você não perder mais nenhuma aula. E, como eu já estou ajudando aqui a você, a única coisa que eu peço para você, ajude alguém, um amigo, um familiar, distribuindo esse vídeo aí para eles operarem de forma mais assertiva no mercado, para desmistificar a tendência, para não ficar com receio do mercado financeiro para as operações de curto prazo, porque essas operações de curto prazo vai te dar muito mais rentabilidade. Bom, até o próximo vídeo, até a próxima aula. Até mais.